E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui na parte 2 daquele vídeo de alterações que eu faria nos kits de personagens para torná-los mais viáveis a longo prazo ou só leves alterações, modificações, adições no kit de certos personagens que já são muito funcionais, como Arlequino, Chevreuze, Mavuika, a Shang Ling, o próprio Bennett e etc. Dessa forma, a única coisa que eu faria era adicionar pequenas melhorias, enquanto outros personagens o kit vai ser completamente alterado, entendeu? Então vamos começar. Novamente, vou citar aqui, eu tô me inspirando no vídeo que o Marquinhos fez de melhoria de personagem, só que ele fez uma versão geralzona, o vídeo tem 40 minutos, e aí ele passa por personagens que ele acha que precisavam de alterações. Eu vou fazer isso com todos os personagens, de todos os elementos, então vai ser um vídeo por elemento. A gente tá aqui no episódio 2, que é o de Pyro, tá? Começando então, vamos começar pelo começo. A primeira personagem que nos é dada de graça, a Ember. A Ember, ela tem um kit ok, relativamente interessante. Ela solta o coelhinho dela, e aí o coelhinho fica dançando, dá um tauntzinho nos inimigos, e aí depois ele estoura num dano, tá certo? Enquanto a ult dela cria uma área e começa a chover flash de fogo nessa área. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tornar a Ember uma sub-DPS Pyro, ponto. A função dela vai ser sub-DPS. Então, o Barão Coelho, o que ele seria? O Barão Coelho, ele teria, sim, a habilidade de Taunt. Não, ele não teria uma quantidade de dano recebido. Ele simplesmente ia procar depois de um tempo, sabe? Um tempo específico. O dano da explosão, eu aumentaria o valor do dano. O tempo de recarga, eu tornaria meio que a par do dano da duração da skill. Então, por exemplo, o Barão Coelho vai ficar lá dançando por 12 segundos. Aí o tempo de recarga dele ser 15 segundos, ok, entendeu? E aí seria mais ou menos nesse esquema. O dano dele seria maior, o taunt dele seria assim, porque dessa forma ela conseguiria gerar isso. Porém, o Barão Coelho teria uma passiva que eu acho que seria interessante, que é toda vez que algum inimigo bate nele, esse inimigo recebe a aplicação Pyro, meio que como ele tivesse aquele efeito de espinhos das armaduras do Minecraft. Então, mais ou menos isso, só que com uma aplicação Pyro relativamente ok, tá certo? Já sua ultimate, eu faria com que ela pegasse, não teria o dano total, teria o dano por flecha. O dano por flecha escalaria com o ataque dela, procaria com o taxa de dano crítico dela, tá vendo? A energia elemental talvez aumentaria para 60 por conta da função da ult. A duração dela teria tipo 8 segundos e o cooldown 12, aí tudo bem. O dano eu aumentaria um pouco e eu permitiria que houvessem reações. Então, por exemplo, a cada reação que houvesse dentro da chuva de flecha dela, aumentaria, por exemplo, o bônus de ataque do time, por exemplo, entendeu? Que aí dessa forma tornaria ela uma sub-DPS Pyro viável. Não tão boa quanto, por exemplo, a própria Shang Ling, mas ela seria uma opção interessante também, diferente do que ela é hoje, que só tá por aí jogada, tá certo? A Shang Ling, assim como a personagens que eu quase não vou mexer no kit, Shang Ling, Bennett, Arlequino, Mavuika e Chevreuze. E a Rutal eu vou fazer umas alterações ali dela e tal, mas não serão grandes coisas. A Shang Ling, ela é ótima do jeito que ela é, certo? A única alteração que eu faria é o seguinte: em vez do Goba deixar aquela pimentinha no chão para você pegar, o bônus que aquela pimentinha dá vai direto para você, certo? É a primeira alteração que eu faria nela. A segunda alteração que eu faria nela é a duração do Pyronado com o tempo de recarga. Eu sei que Constelação aumenta a duração eu não sei se diminui o tempo de recarga ou se aumenta a duração do Pyronado, mas eu sei que as constelações resolvem isso, sabe? Mas ao mesmo tempo eu faria com que o Pyronado tivesse um negócio que diminuiria a resistência dos inimigos a dano pyro no geral, saca? Ou melhor, eu diminuiria a resistência elemental dos inimigos no geral, só que menos que um Sombra Verde. Então se o Sombra Verde tira 40%, eu daria a Xiangling, eu daria pra ela a retirada de 15, talvez 20% ali. Então todo inimigo que seja atingido pelo Pyronado teria esse efeito, tá certo?
Vamos ao Bennett. O Bennett, eu só faria 3 correções nele. Primeira, a C6. A C6, ela imbuiria o encantamento Pyro somente se o personagem em questão for Pyro. Se o personagem em questão já for Pyro, ele vai receber o encantamento de aplicação Pyro na arma, tá certo? E esse 15% de bônus Pyro vai ser convertido em 15% de bônus elemental para toda a equipe, ou seja, dane-se, distribuído para geral. Segunda alteração que eu farei no Bennett, a ultimate dele é ótima do jeito que é. A única coisa que eu faria é, depois que você sai da área da ultimate, você ainda vai ter um tempo. Então vou dar um exemplo aqui, o tempo de duração é 12, o tempo de recarga é 15. Ótimo tempo. A partir do momento que você sai do círculo, você tem um período de, sei lá, 4 segundos para voltar pro círculo enquanto o buff não sai de você, entendeu? E a cura recebida também é reduzida, mas ainda assim é uma quantidade ok. E a terceira e última alteração no Bennett que eu faria é dar uma skin pro boneco. Pelo amor de Deus, esse boneco é um dos mais usados até hoje, não sai do top 10. A Xiangling, né, recebeu uma skinzinha dela, então assim, tá ótimo. Mas o Bennett não. Gente, dá uma skin pro Bennett, pelo amor de Deus. Mas agora falando sério também, uma coisa que eu gostaria de alterar no kit dele é o E. Eu aumentaria um pouco o dano do E. Ponto, só isso. Tá certo? Vamos ao próximo personagem, que é o Solador. O Solador, ó. O Solador, é porque eu cliquei aqui e aqui pra, né? E aí clicou nela. Tá, o Solador. O Solador, queridão, meu queridão C8, né? Esse corno. De qualquer forma, o que eu alteraria nele? Aí, ele é aquela questão. Se é pra ele dar um dano alto de imersivo, eu tornaria ele um personagem pra dano de imersivo. Ou seja, ele seria um DPS de imersivo. Se for pra ele ser um aplicador, um DPS Pyro bruto, o que eu faria? O E dele colocaria encantamento Pyro na espada dele, que nem, por exemplo, o E da Eula, só que diferente de aumentar a velocidade de ataque dele, o que aumentaria a velocidade de ataque dele seria as reações. Então, se ele fez um Vapo, um Melt, um negócio assim, ele vai ter um aumento constante de velocidade de ataque enquanto houver a duração desse efeito. O E dele, ele teria, que nem mais ou menos funciona o Pollux do Star Rail, que é tipo assim, vai absorvendo. Quanto mais reação você fizer com o ataque básico dele com o E ativo, mais dano essa ultimate vai dar, tá certo? E não só vai dar a ultimate, como ela também reinicia o efeito do E no ataque básico. E aí é basicamente isso, ele se tornaria um DPS Pyro de ataque básico, imbuído com Pyro, voltado para reação e também de um relativo aumento de attack speed, tá certo? Claro, haveria um teto, mas ainda assim seria muito mais viável. Ou quer fazer ele de imersivo, aumenta os danos de imersivo, permite com que o E dele faça igual o do gaming, que é aquele pulão, e a ultimate dele só deu um baita de um dano gigantesco, e é isso. Ponto. Vamos ao próximo personagem, a Klee. A única alteração que eu faria na Klee hoje em dia são duas. Primeiro, eu aumentaria o dano do E dela. Ponto. Ó, do E não. Do E dela, eu aumentaria o tanto de bomba e o tanto de área ocupado por ele. Ponto. A ultimate, eu aumentaria o dano e também eu permitiria que ela tivesse a permissão de usar essa ultimate e poder trocar de personagem. Ponto. Só isso já resolveria. Duração 10 segundos, tempo de recarga 15. Aumentaria para 12 segundos, tempo de recarga 15. Energia elemental tá bom. Dano, eu aumentaria para... eu não sei, eu colocaria pelo menos o dobro aqui, tá? Pelo menos o dobro aqui já valeria a pena, uns 80% já tá ótimo. E quando o inimigo procar o E dela, vai tomar um danozinho e também sei lá, pode ser que às vezes deixa marcado pro Q dela focar aquele inimigo primeiro, alguma coisa assim, ou também não, acho que também pode ser um pouco prejudicial, mas é mais ou menos essa lógica que eu imagino pra Klee. Agora, ela e ele, eu vou falar juntos, porque a ideia do kit dos dois é mais ou menos a mesma. Então eu vou pular pra Rutal, depois eu vou pra Yanfei e Yoimiya, e aí eu volto nos dois. A Rutal, ela tem, na minha opinião, ela tem um defeito, que é o set de artefato dela não ter um set específico. A galera usa Bruxa das Chamas Carmesins, mas
não é um set lá muito viável pra ela, sabe? Como eu não vou mexer com set de artefato, eu vou fazer ela ser capaz de rodar com outro artefato que não seja o bruxa. Qual artefato? Um artefato de ataque, ponto. Qualquer artefato que aumenta o ataque da Rutal. Beleza, mas ela não escala com vida? Exatamente. Então, o que eu faria? Eu faria ela ter uma passiva que aumenta o ataque. O ataque não, aumenta a vida dela baseada no ataque. E aí converte essa vida dela em bônus pyro. Ponto. Alteraria os multiplicadores tanto da habilidade elemental quanto da ultimate. Então a habilidade elemental imbui ela com pyro e ela fica dando porrada. Aqui, aumenta o ataque, não sei o que. Então, seria baseado, na verdade, em vida. Então, todo o multiplicador dela geraria em torno de vida, entendeu? A mecânica seria basicamente a mesma. Então, você taca a vida nela, taxa dano crítico. E se quiser ataque, mas não precisa focar tanto nisso, aí você pode trocar até um pouco por recarga. Por quê? Porque aí você converte ataque e... Ataque não. Você converte vida, né? Que aí ela se torna um DPS pyro de vida. E aí ela tornaria vida em bônus pyro. Aumentaria os multiplicadores dela. E aí dessa forma ela converte ataque em vida. Ou você pode só tacar artefato que aumente a vida. Ponto. Também é uma opção interessante. 2 vida, 2 vida, igual normalmente se usa com a Nilou, por exemplo. E aí dessa forma a Rutal se tornaria um DPS assim, melhor do que ela já é. Porque aumentaria os números dos ataques dela, né, os números dela de golpes, e ao mesmo tempo tornaria ela mais viável a um set de artefato. Pô, mas aí você tá anulando o bruxo das chamas carmesim. Mas é muito mais fácil você botar 2 de ataque, para você converter o ataque em vida e o vida em bônus elemental, ou você tacar 2 de vida, porque aí você já faz uma conversão mais direta. Ponto. Tornaria a Rutal mais fácil de buildar, tornaria ela com um pouco mais de dano, e é isso, tá? Agora vamos a Yanfei. A Yanfei, eu faria dela, basicamente, uma personagem DPS Pyro 4 estrelas para início de jogo. Então, basicamente, eu aumentaria os multiplicadores dela e simplesmente a ult dela, em vez de criar aquele escudo que cria, ia criar basicamente uma área ao redor dela que ia ficar estourando pyro, sabe? E ia dar dano baseado nos multiplicadores dela. Ela não seria muito útil a longo prazo, porém ao mesmo tempo para início de jogo ela seria uma ótima DPS. Ela já é, mas ela seria um pouco melhor porque, claro, ela receberia uma leve alteração de aumento nos multiplicadores dela. A Yoimiya é uma DPS que eu tenho muito carinho. Eu gosto muito da personagem, da personalidade dela, da personagem como um todo. O design dela eu acho lindo. Eu acho a história dela maravilhosa. É uma personagem que eu tenho arma assinatura. Eu tenho, acho que os 2 aqui coroados, tá? Eu só não tô enganado. De qualquer forma, não, acho que é só a habilidade elemental. De qualquer forma, o ponto aqui não é esse. A única coisa que eu melhoraria na Yoimiya é simplesmente o efeito do Tartaglia. Ponto. Só isso. Como assim o efeito do Tartaglia? Ela teria ricochete. Ou seja, ela atingiu um inimigo, o inimigo ia tomar o dano bruto, e aí esse inimigo tem um outro Healy 2 perto, por exemplo, esse outro Healy 2 ia tomar dano, só que ia ser uma porcentagem reduzida. Só que seria tipo assim, para ricochetear 4 vezes, e aí vai dividir o dano em 4 pontos. Então, por exemplo, 4 divisões. Então, 100% do dano, X. Então, 1/4 de X seria o dano que o último Healy 2 ia receber. Ponto. E aí assim na sequência. Porque ela aí dessa forma ela seria mais útil em ordens de inimigos, não só contra bosses igual ela é. E outra coisa também, eu acho que eu daria pra ela uma passiva onde todo o ataque dela que ricocheteia tem o mesmo efeito para os danos aliados. Então, por exemplo, Shingeki, Fischl, para ela seria útil porque ao mesmo tempo que o dano dos 2 ia procar no primeiro inimigo, ia ter uma procada nos outros inimigos baseado na passiva dela do mesmo efeito. Então seria dividido, parcelado ali direitinho. Outra coisa que eu alteraria nela, mas assim, seria uma coisa assim bem pouca, é o seguinte: eu aumentaria o debuff que a ultimate dela dá, tá? E também, como é o time, pelo menos eu, que eu gosto de usar dela, é ela, Shingeki, Fischl e Yunjin, ou algum outro shielder, eu colocaria ela
Pra quando mais ataque speed ela tiver, mais buff de ataque speed, menor o dano do ricochete, saca? Só pra dar uma justificada ali, uma balanceadazinha, tá bom? Agora vamos ao Tico e o Teco, né? Os dois eles são, esse aqui é Shielder Pyro e ponto. Ela é uma quimera, ela é pra físico, mas ela é Pyro, ela dá shield, mas ela dá dano, então ficou meio confuso. E os multiplicadores dela são muito baixos. Então o kit dela seria 100% voltado pro escudo. O escudo dela ia procar, ia ser um escudo forte, baseado em ataque, tá? O escudo dela seria baseado em ataque. O escudo dela teria uma passiva para reações com dano pyro. Reações essas de Vapo e Melt, tá bom? E aí, o que aconteceria? Ela teria na ultimate dela um esquema de um seguinte. Ela ia gerar um buff total para o time de aumento de bônus elemental se não, do seu time para bônus pyro, bônus hidro e bônus de cryo. Ponto. Esses 3 bônus. A ultimate dela ia dar esses 3 bônus, ia dar um danozinho legal, ia renovar o escudo, ia ser baseado em ataque e escalar com ataque, da mesma forma que o escudo dela escala com ataque. E o escudo dela seria um escudo forte, útil, potente, tá bom? E enquanto isso, o Teco, né, o Tico no caso, que é o Toma. O Toma, ele teria o mesmo kit da Xinyan, só que em vez de ser para Cryo, Hidro e Pyro, ele ia dar o escudo dele normal. E aí o escudo dele ia ser procado ia ser coisa com proficiência. Ele daria na ultimate o bônus Pyro, Eletro e Dendro. E ele teria um lance do escudo dele que aplicaria Pyro igual o outro aplica, o da Xinyan aplicaria também. Só que mais voltado para fazer reações de Melt e Vapor. O dele seria para fazer reações de Burgeon e eletricamente carregado. Não buffaria essas reações igual a Chevreuse, mas daria um buff de Pyro e Eletro pro time também, além de Dendro se você tiver. Então, por exemplo, ele com a Chevreuse seria ele, Chevreuse, sei lá, Yansan e Mavuika, por exemplo. Ou, por exemplo, Clorin de Mavuika. Ou Vareza, Mavuika, Chevreuse e o Toma. Porque o Toma daria o shield, a Chevreuse o buff e uma cura, a Mavuika aplicação fora de campo e a Vareza o dano eletro e assim por diante. E aí o Toma seria essencial. Essencial não, ele seria uma ótima peça para times de eletricamente carregado, enquanto a Xinyan seria uma ótima opção para times de Melt e Vapo, sabe? Para escudo. E também debuff, né? E buff no geral. Debuff não, debuff e aplicação, tá certo? Isso é a ideia dos kits gêmeos que eu falei, tá certo? Agora vamos a Dehya. A Dehya, por ela ser um personagem que eu vou refazer, eu pensei em refazer o kit dela todo, eu vou skipar e eu vou para os outros personagens, e aí da Mavuika a gente volta nela, tá bom? O Linnei, ele é um DPS de monopyro, e eu acho que a única coisa que eu faria nele é aumentar. Eu sei que ele tem uma passiva de... Aqui, ó, aumenta o dano para cada equipe do Linnei do tipo Pyro, do elemento Pyro. Então, eu aumentaria esse 20% para cada membro. Ok, o que seria 60% de aumento para isso. Ok, ótimo. Porém, eu daria esse bônus Pyro para cada... Ah, não, então isso é para todo mundo. Ok, então vão me corrigir aqui, tá certo? Eu aumentaria as skills dele, o dano das skills dele, para combar com esse bônus pyro da passiva dele, tá certo? Dessa forma, ele se tornaria muito mais vantajoso. Ele seria, tipo assim, a metralhadora definitiva de pyro dessa questão. Então, por exemplo, quanto mais bônus pyro ele recebe, maior é o ataque speed dele. Não só isso, mas as habilidades também dele vão ter um multiplicador, porque eu sei que também ele é focado para bater, entendeu? E aí dessa forma ele seria possível de ter um pouco mais de melhoria, e aí eu não mexi tanto no kit dele. Quanto mais dano bônus pyro, maior ataque speed ele tem, ponto, tá certo? Agora vamos a Chevreuse. A Chevreuse, ela é uma daquelas personagens que o kit dela por si só é muito bom. A única coisa que eu faria é aumentar a cura, só isso. Eu aumentaria a cura dela, para que ela seja uma healer muito eficiente, além de buffer também, entendeu? Que aí dessa forma, o time com
Vareza, Mavuíca, Chevreuse e Toma para ter um escudo, simplesmente o Toma ia dar bônus elemental, ele ia dar bônus elemental tanto para Vareza quanto para Mavuíca, além da própria Chevreuse. Eu causaria a cura dela para estacar com ataque, então ela buildaria ataque e recarga, ponto. Ela teria um multiplicador ok para as skills, o buff dela permanece o mesmo, a cura dela aumenta, e aí o time definitivo de eletricamente carregado seria, por exemplo, DPS Eletro, Mavuíca, Chevreuse e Toma, por exemplo. Ou se você quiser fazer alterações aqui, tornando ela não só, tornando não porque ela já é, né, indispensável para times assim, mas aumentando a durabilidade, porque aí você não precisa de um outro healer, como o Bennett, porque a Yansan ela tem uma cura tão pequena que eu acho que não torna tão relevante assim, tá certo? O gaming, a única coisa que eu faria nele é, primeiro, aumentar os multiplicadores, já que ele é um 4 estrelas, e segundo, que eu faria ele ter meio que um estado onde ele fica com aquela toquinha dele e tal, que ele fica brilhando, que eu acho muito legal. Em vez de ser só na skill, a ultimate dele fazer ele entrar nesse estado, e aí esse estado ele ter uma duração. Então, por exemplo, duração da postura de não sei o que, 12 segundos. Tempo de recarga, 15 segundos. Eu aumentaria para tipo 18 segundos aqui, 15 segundos aqui para ter uma maior duração. Eu aumentaria os multiplicadores e eu tornaria basicamente um negócio assim. Por exemplo, quanto mais dano ele causar, maior vai ser a extensão do tempo de habilidade dele. Então, quanto maior os números que ele for causando, maior isso causa, mais tempo isso dura. Então, por exemplo, começa com 12, 15 e pode chegar no máximo a 18, 15, por exemplo. Aí aumenta de 1 em 1. Então, ele bateu, sei lá, 60k de dano, aí aumenta 1 segundo. Aí vai pra 13, 16. Aí vai pra... Aí, tipo assim... Aí fica nisso. Aí aumenta, aí bate 100k, vai pra 14, 17. E assim, aí ele bateu 150k, vai pra 16, 18, acabou. Pronto. Entendeu? E aí, fica nisso. E aí, claro, os multiplicadores dele também aumentam relativamente quanto a isso. Arlequino. A Arlequina, pequena e única alteração que eu faria nela é que, como ela não pode receber cura de fora, eu tornaria toda a cura que fosse pra ela, que já não tem efeito, né? Eu tornaria essa cura em bônus de ataque pro time todo. Ponto. Porque aí ela funcionaria, por exemplo, com uma Chevreuse. Cadê a Chevreuse? Aqui é a Chevreuse. Aí ela aumentaria o ataque da Chevreuse, o que aumentaria a cura da Chevreuse, consequentemente, entendeu? E essa duração desse efeito aconteceria não no momento em que a cura for aplicada, e sim no momento em que a Arlequina saiu do campo. Porque aí, a partir do momento que a Arlequina saiu do campo, esse bônus de ataque vai procar na equipe toda. Na Arlequina, vai procar assim que a cura for recebida, porém no resto do time, essa duração só vai contar a partir... Nossa, troquei na hora, né? A partir do momento em que o personagem se torna ativo, entendeu? Mas todos os personagens terão esse buff de ataque, tá certo? A alteração que eu faria na Mavuíca seria simplesmente na ultimate dela. Eu tornaria muito mais prático a ultimate dela no quesito de rotação. Como assim? Você tá na moto, você vai ulta, pronto, beleza. Só que eu acho que eles deveriam ter uma consciência do tipo assim, pô, se a pessoa tá usando a moto, então ela tá na função DPS. Então ultou, voltou moto. Se ela tá na função sub DPS, que é só, a pessoa não tava nem usando a moto, só botou o personagem em jogo e ultou, quer dizer que ela tava na função meio que sub DPS. Aí volta já no estado disso aqui e pode até dar um reforço nisso aqui, dar uma melhoria para esse arco, para aumentar talvez os multiplicadores dele um pouco. Não muito, porque ela tem uns valores bons, mas assim, um pouquinho só. E vamos ao personagem totalmente refeito da vez, que vai ser a Derria. Nesse de Hidro, o personagem totalmente refeito da vez vai ser a Candace, tá? E não, vai ser o Ayato, porque aí eu vou pegar os 5 estrelas, tá bom? A Derria, eu quero fazer 2 kits pra ela. A versão DPS e a versão sub DPS. Vamos lá. A versão DPS dela. O E dela entraria em campo, não ficaria fixo no chão, seria meio que acompanhando ela, tá certo? E esse E dela funcionaria mais ou menos que nem o Pyronado, tá? Porém, ele seria fixo no personagem e ele permitiria a rotação,
Porém, ele aumentaria o ataque da personagem, consequentemente seus próprios multiplicadores, baseado na diversificação elemental. Ou seja, você usa a DR DPS, você põe de sub DPS Chiquinho, Fischl e a Citlali para poder ter um escudo. Então ela tem 3 tipos de elementos diferentes. Isso faz com que o ataque dela aumente em 3 vezes, que nem o do Linnea, saca? E aí, o que acontece? Cada reação que for realizada aumenta um pouquinho mais a duração do efeito. Então, por exemplo, a duração do campo é 12 segundos, o tempo de recarga é 20. Então, cada reação que acontece, o tempo de recarga continua o mesmo, podendo chegar a no máximo 18. Então tem que acontecer 6 reações nesse meio tempo de duração, entendeu? Aí seja vapo, seja melt, seja eletricamente carregado, não interessa, sabe? Porque aí dessa forma ela seria feita para ter várias reações ali. Ela não é aquelas DPS de final de jogo, mas ela seria uma DPS interessante para iniciante ou para quem gosta dela, poder jogar com ela e se divertir, sem precisar ficar correndo atrás de constelação. Já a ultimate dela funcionaria igual ela funciona hoje, porém ela pode pular sem perder o efeito, os multiplicadores seriam um pouco mais altos, a duração seria bem maior. Então, por exemplo, se aqui no E dela a duração seria 18 segundos, talvez 16, e o tempo de recarga 20, aqui seria o tempo de recarga pode ser 18 e a duração 12, por exemplo. Aí, o que acontece? Toda reação que acontecer quando ela ultar, que o campo dela ou a área dela estiver ativa, a reação vai receber um buff para que a reação seja um pouco melhorada, tá certo? E não só isso, como o multiplicador dela vai aumentar baseado no ataque das reações, no buff da variedade de tipos elementais. Isso vai afetar a ultimate dela, porque cada golpe que causar uma reação, essa reação vai receber um aumento de dano, tá certo? E assim tornaria a DR DPS. A DR, a versão sub DPS, funcionaria da seguinte forma. Aí eu vou me basear na mitigação de dano que ela acontece. O E dela criaria o tal campo. O tal campo ficaria novamente fixo no personagem ativo. O tal campo aplicaria Pyro baseado na vida perdida, ou seja, no dano sofrido. O dano iria todo diretamente para a DR com a mesma mecânica de mitigação de dano que ela tem, porém, ela teria uma cura, não só para ela, porém uma cura para o time inteiro. Então, quanto mais o time apanha, mais o próprio time cura enquanto ela toma dano, tá certo? E aplica Pyro levemente pelo círculo, pela área ao redor do jogador, do personagem ativo. Enquanto isso, a ultimate dela na função sub DPS imbuiria, ela seria basicamente um Shingeki Pyro, tá certo? Com o mesmo esquema da duração da versão DPS, ou seja, se a duração da ultimate é 18 segundos, se a duração for, sei lá, 10 segundos, o tempo de recarga é 12. Se a duração for 12, o tempo de recarga é 15. Mais ou menos isso. E aí ela teria meio que o papel dela de coisa. Aumentaria a recarga dela, o valor da ult para 80, porque ela seria basicamente um Shingeki Pyro, que seria roubadíssimo. E é basicamente isso. Ela seria uma healer, uma aplicadora Pyro, uma sub DPS também meio que sim, porque ela tá dando dano baseado no dano na vida perdida dela, mais uma healer consistente, porque os multiplicadores dela seriam baseados, a cura que ela daria pro resto da equipe seria baseado nisso. E detalhe importante, toda vez que o E dela termina, ela recebe uma cura baseada no dano sofrido por ela, entendeu? Então, para ela, não seria interessante usar escudo na função sub DPS. Você tendo ela, você já tá meio que garantido. Ela teria uma passiva de execução, então ela não pode morrer. Quanto mais dano ela toma, menos dano ela recebe, mesmo passivamente, tá certo? E dessa forma ela não morreria. E outra também que eu acho que seria interessante é que ela teria essa função podendo ser usada invalidando escudos. Então, por exemplo, às vezes você tem só o Zhongli e não tem um escudo que seja 5 estrelas, ou você não quer usar um 4 estrelas. Você pode pôr a DR do outro lado, que ela vai cumprir excelentemente sua função, tá certo? E é essa a ideia para DR, tanto DPS quanto sub DPS. E esse é o vídeo do elemento Pyro. Na semana seguinte, a gente vai ter o elemento Hidro, onde o personagem que vai tomar tanto o rework de dois tipos será o Ayato. Ah, mas a Sejuani também é um problema. Ela é um problema, mas eu vou alterar ela de forma que o kit dela se torne um pouco mais viável, por assim dizer, tá bom? Mas o Ayato vai ser rework completo. Enquanto isso, na parte dentro,
o personagem, como o Dendro tem poucos personagens, eu já vou revelar, eu vou mexer no Baizu, tá? Eu vou mexer seriamente no Baizu. Agora a Eletro vai ficar meio no ar quem vai ser. Quem vai ser. Mas aí vamos encerrar por aqui. Muito obrigado quem assistiu esse vídeo até aqui. Se puder deixar um like e comentário ajuda muito. Se puder se inscrever ajuda mais ainda. E é isso. Valeu, falou e até a próxima.